Olá, pessoal. Então, vamos na nossa primeira aula de Word, onde nós vamos conhecer um pouco da interface desse editor de texto da Microsoft e alguns recursos de edição dos nossos documentos. Nós temos aqui a nossa tela do Word, a interface do Word, onde, como todos os outros aplicativos que nós trabalhamos no Windows, ele traz aqui a sua barra de título, apresentando a identificação do arquivo que você está utilizando nesse momento e, claro, o nome do programa que você está trabalhando. É uma novidade que nós temos na versão que estamos utilizando do Word, essa daqui é a versão 2016. Existem já versões mais atuais, no caso a versão 2019. Ele implementou essa barra de pesquisa, onde caso você não tenha conhecimento ou você não saiba onde está uma determinada função dentro do Word, você pode fazer a pesquisa diretamente por essa barra de pesquisa, que nós vamos estar utilizando posteriormente. Ele faz o acréscimo dessa barra de ferramentas de acesso rápido, onde você pode inserir os comandos que você costuma utilizar com maior frequência. Claro, ele traz um padrão, mas você pode escolher outros tipos de ferramentas ou funções a serem inseridas nessa barra. Aqui nós temos a nossa faixa de opções com todas as guias contendo os comandos que nós podemos utilizar dentro do nosso Word. Claro, à medida que nós formos trabalhando, nós vamos conhecendo cada uma dessas guias e os comandos existentes dentro dela. Em cada uma dessas guias, vocês encontram os grupos de comando, como aqui nós temos a área de trabalho, o grupo fonte, o grupo parágrafo, estilos. Então, dentro de cada um desses grupos, você tem funções relacionadas a essa atividade, né, a essa propriedade, mexendo com fonte, mexendo com parágrafos e assim por diante. Esse aqui é o nosso espaço onde nós vamos estar editando, né, digitando o nosso texto. Então, já que nós vamos começar editando um texto, nós precisamos de alguma coisa aqui. Então, vamos colocar um texto para nós trabalharmos. Algumas situações, pode ser que você, como nós vamos precisar de um conteúdo maior do nosso texto, você não vai ficar digitando, então, porque você iria acabar perdendo um tempo. Existe um recurso do nosso Word onde ele gera um texto aleatório, pelo menos para a gente poder trabalhar com a formatação e com a edição do nosso texto. Isso aqui é interessante. Então, para isso é bem simples, você simplesmente vai colocar aqui o sinal de igual, termo rand em minúsculo, e aí entre parênteses você vai dizer quantos parágrafos e quantas linhas cada parágrafo você deseja. Por exemplo, eu preciso de 2 parágrafos com 6 linhas cada parágrafo. Então, você dá um enter, ele gera isso para você. Então, facilita para que nós possamos estar editando o nosso texto, né, usando os recursos do Word sem precisar ficar digitando, certo? Bom, a partir do momento que você tem o seu texto editado, inserido aqui no seu Word, você pode trabalhar com algumas formas de movimentação dentro desse teu texto, usando teclas de atalho ou até teclas comuns mesmo do nosso teclado, sem precisar ser uma combinação de teclas, como vamos ver posteriormente. Você sabe, ali no teu teclado, você tem as movimentações através de seta para cima, seta para baixo, que dentro do nosso Word a movimentação é feita linha a linha, dentro do seu documento. Se você trabalha com seta para a direita e seta para a esquerda, a movimentação normalmente é feita caractere a caractere à direita ou caractere a caractere à esquerda. Agora, você pode trabalhar com combinações de teclas. Por exemplo, se você utilizar a tecla Ctrl ali no seu teclado, no canto esquerdo do seu teclado, combinado com uma dessas teclas de movimentação que acabamos de ver, que seria a seta para cima, a seta para baixo, seta para a esquerda ou direita, ele muda a forma de trabalho. Por exemplo, se eu utilizo agora o Ctrl pressionado e a tecla seta para a direita, a partir desse momento ele não move mais caractere por caractere, e sim palavra por palavra. Se você utiliza agora o Ctrl, só que com as teclas seta para cima e seta para baixo, a movimentação não é mais de linha por linha, e sim parágrafo por parágrafo. Vou posicionar aqui o nosso cursor no meio dessa linha, onde, caso você tenha a necessidade de levar ele para o início da linha,
Você não vai precisar ficar usando seta para a esquerda, seta para a esquerda, seta para a esquerda, ou até o Ctrl seta para a esquerda. Você tem uma tecla própria para isso, que é o nosso Home. Então, você pressiona a tecla Home e automaticamente o teu cursor ele vai para o início da linha sobre a qual ele está. Da mesma forma como nós utilizamos o Home para início de linha, se eu quero levar o meu cursor para o final da linha, eu dou um End e ele vai levar o meu cursor para o final da linha. Esse cursor ele também é conhecido como barra de inserção. Por quê? É a partir do ponto onde está esse cursor, onde está essa barra de inserção, que você vai conseguir, como o próprio nome sugere, inserir alguns elementos a mais, seja um texto, uma imagem, uma tabela ou qualquer outro elemento que o Word te permita. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu quero fazer uma inserção de um texto que eu esqueci. Então, é o Word 2019. Então, eu simplesmente posiciono o cursor ali e, conforme eu vou digitando, ele vai acrescentando esse texto a partir do ponto onde estava o meu cursor. Bom, assim como nós vimos também com a seta para cima e seta para baixo, esquerda e direita, o Home e o End eles também podem ser combinados com a tecla Ctrl, e eles vão ter um efeito diferente. O Ctrl End, ele tem a função de te levar para a última página do seu documento. Claro, nosso documento aqui ele tem apenas uma página, então ele levou para o meio dessa página que nós temos. Agora, se porventura, vamos supor aqui, ó, que eu tivesse várias páginas. Vamos criar mais um texto aqui. Só para termos aqui um textinho. Agora, você repara que utilizando o Ctrl Home, vai para a primeira linha da primeira página, Ctrl End, última linha da última página que eu tenho dentro do nosso documento. Caso você queira fazer uma movimentação tela a tela, você tem as teclas Page Up e Page Down, que é tela acima, tela abaixo. Claro, se você estiver vendo uma folha de papel inteira, ele vai passar página por página para cima ou página por página para baixo. Essas são as teclas que nós temos para a movimentação dentro do nosso documento. Então, muitas pessoas gostam de utilizar o mouse para posicionar o cursor. Maravilha! Mas, à medida que você vai tendo familiaridade com o uso do teclado, você acaba acostumando a trabalhar com essas teclas de atalho e até te facilitam na movimentação do seu cursor dentro do teu texto. Bom, como todo documento, como todo arquivo que você cria, seja no Word ou qualquer outro aplicativo, nós não podemos esquecer de salvar esse arquivo, para que nós não venhamos a perder. Vamos chamar aqui de primeira aula. Ele já escolheu um local, repare aqui que ele muda a representação do nome do arquivo. Agora não é mais o documento 1, ele já assume aquele nome que você deu como primeira aula. Então, estes são alguns recursos que nós temos para movimentação dentro do nosso texto. Mas, às vezes, você precisa trabalhar com a seleção. A seleção, ela pode ser feita com o mouse. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira selecionar uma palavra. Então, você posiciona, tanto faz, ou à esquerda ou à direita dessa palavra, pressiona a tecla esquerda do mouse e vem arrastando. Se você precisa selecionar mais de uma palavra, continua com a tecla pressionada e vai arrastando até que ele selecione a quantidade de palavras ou o grupo de palavras que você deseja. Então, essa é uma forma de seleção que nós temos. E a seleção ela é muito utilizada dentro do Word. Para tudo que você vai editar, posteriormente a ter digitado esse texto, você precisa selecionar. Então, seja para mudar uma fonte, seja para você tirar uma cópia, seja para você mover um conteúdo. Então, você precisa trabalhar com essa seleção de texto dentro do seu documento. E essa é uma das maneiras. Uma outra forma que eu tenho, mesmo utilizando o mouse, que vai me facilitar caso eu queira selecionar uma linha inteira, é posicionando ele à esquerda do nosso parágrafo, da nossa linha. Você repara que ele muda o formato. Esse formato aqui, ele é um formato para inserção, né? Onde você vai clicar para pôr uma inserção, fazer a inserção de algum elemento, né? Posicionamento do cursor, melhor dizendo. Agora, se você posiciona aqui à esquerda,
você repara que ele vira uma setinha apontando para o lado direito. Nesse momento, agora, se você der um clique no teu mouse, ele não vai mais selecionar só uma palavra ou só uma letra. Ele vai selecionar a sua linha inteira. Da mesma forma como nós fizemos com a seleção de palavras, eu posso clicar, segurar e arrastar, se o meu desejo for selecionar um conteúdo maior, um espaço maior. Clicando em qualquer lugar, ele tira a seleção. Às vezes você fala, puxa, mas eu quero selecionar só uma palavra. Tudo bem, é fácil você clicar e arrastar, mas o Word te permite também trabalhar com um clique duplo sobre a palavra que você deseja, e ele vai selecionar essa palavra para você. Ó, dando um clique duplo, ele vai selecionar automaticamente essa palavra para você. Agora, se o teu desejo for selecionar um parágrafo inteiro, da mesma forma como nós fizemos para selecionar a palavra, o Word te permite, com um clique triplo, selecionar o parágrafo inteiro. Então, você dá lá 1, 2, 3 cliques e ele seleciona o parágrafo inteiro. Então, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, porque quando você tem algo selecionado, pressionou uma tecla, uma barra de espaço, alguma coisa que seja, ele vai eliminar esse teu texto selecionado. Então, um recurso muito utilizado no Word é justamente esse desfazer. Então, qualquer atividade ou qualquer edição que você tenha feito de forma enganada, de forma errada, você tem esse desfazer, que ele elimina as últimas alterações que você fez. Aqui eu eliminei, claro, a última, mas você poderia ir clicando várias vezes no desfazer e ele vai eliminando todas as alterações que você fez anterior a essa, se esse for o teu desejo. Então, aqui nós vamos salvar, para nós não perdermos o nosso documento. E basicamente é isso que nós trabalhamos com a parte de seleção utilizando o mouse. Agora, você pode utilizar o teclado para selecionar também. Vamos imaginar que eu queira selecionar uma palavra. Ao invés de você utilizar a tecla Ctrl, você vai utilizar agora a tecla Shift. Então, posicionando o cursor ao lado da palavra que você quer selecionar. Então, utilize lá a tecla Shift, ela fica lá em cima do Ctrl. E aí você utiliza as teclas de movimentação. Seta para a direita, seta para a esquerda. Então, é claro, se você começou a seleção com a seta para a direita, a seta para a esquerda, ela vai removendo a área selecionada. Tudo isso ainda segurando a tecla Shift. Claro, se você soltar, a partir do momento que você usa só as teclas de movimentação, direita ou esquerda, ele tira a seleção. Se você quer selecionar do ponto onde está, ou seja, do teu cursor para baixo, o Shift seta para baixo. Mas vamos imaginar que eu quero selecionar do ponto onde eu estou até o final da linha. Shift e a tecla que te leva até o final da linha, que é o End. Mas eu quero agora selecionar do ponto onde eu estou até o início da linha. Então, eu vou utilizar o Shift e seta para a tecla Home. E ele vai até o início da nossa linha. Mas o meu objetivo é selecionar a linha inteira. Então, só utilizando o teclado, eu vou, é claro, usar ou o Home ou o End para posicionar o meu cursor ou no início ou no final da linha. E aí eu utilizo um Shift e o End, no meu caso, como eu posicionei no início da linha, para selecionar essa linha inteira. Se eu tivesse levado ele para o final da linha, eu utilizaria um Shift Home e ele selecionaria a linha inteira também. Uma outra propriedade que eu tenho é a de selecionar o documento inteiro, que é utilizando a tecla Ctrl junto com a letra T. Ele seleciona todo o meu documento, da primeira à última página que eu tenho dentro dele. Então, vamos dar um Ctrl Home para voltar ali para o nosso documento e continuar nosso trabalho. Dentro do nosso Word, você tem alguns modos de exibição e também a possibilidade de você trabalhar com o ajuste do zoom da sua tela. Então, nós temos aqui o nosso menu Exibir, onde nós temos as opções relacionadas aqui aos modos de exibição. São 5 modos de exibição que nós temos. Os mais usados são o modo leitura, layout de impressão e layout web, onde no modo leitura, ele prepara o seu documento para que você possa estar utilizando um Word como uma tela para leitura. Tanto é que ele elimina toda a sua faixa de opções e deixa o maior espaço visível para o seu texto.
Então, você tem aqui a possibilidade de ir movimentando, fazendo a leitura desse texto. Pressionando a tecla ESC, ele sai do modo de leitura, e reparem que ele já vem automaticamente para o modo de impressão, o layout de impressão. Esse layout de impressão, ele mostra para você o teu documento com a formatação muito próxima do que vai sair na sua impressora, apresentando aqui as suas margens, tamanhos de letras que você vai estar trabalhando. Quando você faz uma inserção de uma figura, ela vai mostrar exatamente como ela vai estar saindo na folha de papel impressa, e assim por diante. Então, a ideia é que você tenha uma visão do seu documento próximo do que vai sair na impressora. E o layout web é que, como o nosso Word ele permite que você trabalhe com a edição de textos que você vai inserir na internet, então você vai postar lá na internet, seja no seu blog, seja no seu site, ele apresenta esse texto com o formato como ele seria visto na internet. Então, se o teu objetivo não é esse, então você vai voltar aqui no modo layout de impressão, que é o que vai te dar uma ideia do que você vai fazer com o texto ou de como o teu texto vai ser apresentado na impressão. Esses modos de exibição, eles podem ser alternados aqui por baixo. Ó. Nós temos o modo leitura, o modo layout de impressão e o modo layout de web. No nosso caso, vamos voltar para o layout de impressão. Outra opção que nós temos é de mudar o zoom da nossa tela, ampliando ou reduzindo a visão que nós temos do nosso documento. Então, ainda aqui na nossa guia exibir, nós temos aqui as opções de zoom. O zoom 100% é o que já está, é o padrão. Mas você pode alterar essa porcentagem clicando aqui nessa lupa. Então, ele tem a opção de você aumentar com os padrões ou reduzir. Por exemplo, quero pôr 200%. Claro, não vou fazer isso. Fica muito grande, tá? A visualização do teu texto. Eu, particularmente, não gosto. Eu uso mais do 100%. Quer voltar? Clica aqui no 100%. Ou 75%, caso você queira ter uma visão mais ampla da folha de papel, para você fazer uma formatação que afeta a sua página inteira. Então, você tem a visualização da sua página inteira. Muito embora você poderia clicar aqui, ele te mostra a página inteira. Agora, caso você queira colocar uma porcentagem personalizada, você pode aumentar aqui. Tipo, 100% ficou muito pequeno, 200 fica muito grande, então eu quero aumentar aqui para 115. Então, você pode fazer um ajuste do seu zoom. Aqui você tem uma página que nós já vimos, ele mostra uma página inteira, ou várias páginas, que ele vai mostrar várias páginas na sua tela. Largura da página, que ele vai mostrar o espaço que pega de uma borda da folha de papel a outra. Então, se você achou que ficou muito grande, você pode voltar no 100%, ou você pode personalizar aqui e colocar um valor um pouco maior. Mas, é claro, ele também tem uma forma de você fazer isso mais fácil, que é através dessa barrinha que fica aqui na parte inferior da nossa janela. Então, você pode clicar, segurar o botão e ajustar o zoom da sua tela. É um processo bem fácil de trabalhar. Lembre-se que o fato de você estar ampliando aqui, ele não afetou nada em termos de formatação do documento, tá? De visualização. Ele só afeta a exibição. Então, documentação, os textos que você tem, tamanho de letra que você utilizou, continua como um padrão. Tá? É só um efeito de aumento em tela. Vamos salvar aqui o nosso documento, para não perder. E vamos voltar aqui para a guia, página inicial. Agora, nós vamos começar então com a formatação das nossas fontes dentro do nosso documento. Como falei para vocês, para que nós possamos estar formatando algo que já foi digitado, o primeiro passo é mostrar para o Word o que eu quero alterar, o que eu quero formatar. Então, para isso, nós temos de selecionar. Então, vou selecionar aqui a nossa primeira linha.
E aqui na guia Página Inicial, nós encontramos o grupo Fonte, onde ele traz todos os comandos relacionados à formatação da nossa fonte. A primeira opção que eu tenho aqui é o tipo de fonte que eu posso aplicar no meu Word, no meu documento. À medida que você vai passando sobre as fontes, ele já vai te mostrando como ela vai ficar. Repare que as fontes, mesmo que você mantenha o mesmo tamanho, elas têm um padrão diferenciado de tamanho, olha lá. A Arial Black ela já é maior que essa Arial Narrow, e assim por diante. Então, você pode escolher aqui a sua fonte. Lembre-se que essas fontes que você tem no Word, elas estão vindo do seu Windows. Há possibilidade de adicionar novas fontes para você poder utilizar aqui no Word, mas isso é feito lá no Windows. Essas que eu tenho aqui são as que vêm como padrão do próprio Windows, então praticamente todos vocês vão ter. Vou colocar essa fonte. Aqui ao lado do tipo de fonte eu tenho o tamanho, então eu posso alterar o tamanho da minha fonte. Posso fazer isso também por essas duas ferramentas, ó, que é o A com a seta para cima e o A com a seta para baixo aqui. Então, aumentando ou reduzindo gradativamente o nosso texto. Ou, caso você queira fazer utilizando uma tecla de atalho, você tem o Ctrl e o seu abre colchetes, que ele vai diminuindo, e o Ctrl fecha colchetes, que ele vai aumentando o tamanho do teu texto. Então, para tudo que você tem em termos de comandos dentro da sua faixa de opções, você tem também comando através de teclas de atalho. Essa tecla aqui é para que você mude o seu texto, no sentido da formatação das letras que você colocou. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz esse texto e eu coloquei letras maiúsculas e minúsculas e, de repente, você fala, puxa, mas eu preciso colocar todas elas em maiúsculo. Então, esse comando te permite colocar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, alternar entre maiúsculo e minúsculo. Claro, antigamente, quando você digitava um texto no editor de texto e você esquecia a tecla Caps ligada, hoje alguns teclados você encontra lá como fixa, você tinha uma inversão. Então, todo lugar que você queria uma maiúscula saía minúscula e vice-versa. Nós usávamos muito essa opção de alternar maiúsculo e minúsculo, que ele voltava o teu texto com uma formatação como você queria, sem precisar digitar novamente. Hoje, é claro, quando acontece de você esquecer a tecla fixa ou caps ligado e digita uma palavra, ele tem essa inversão, existe uma autocorreção no Word que ele ajusta para você. E é claro, aí, ele já desliga o seu fixa, o seu caps, e você continua digitando o que é minúsculo, né? Minúsculo e o que é maiúsculo, maiúsculo. Então, ele já faz essa mudança automaticamente para você. Bom, aqui nós temos condições de aplicar alguns efeitos na nossa fonte. Então, você pode pôr um negrito, que ele vai destacar mais o teu texto. Ela é uma função que você ativa ou desativa por aqui. Então, clicou uma vez, você ativou, clicou outra vez, você desativa. O itálico, que ele vai inclinar um pouco a sua letra, colocando esse efeito itálico. Da mesma forma como o negrito, você clicando uma vez ativa e clica uma segunda vez, ele desativa. Há a possibilidade de você colocar os dois efeitos ao mesmo tempo. Então, olha, liguei o negrito e liguei o itálico, se assim for a sua necessidade. Outro efeito que eu tenho é o sublinhado. Então, ele vai passar um traço sublinhando o seu documento. Caso você queira escolher um tipo de sublinhado diferente, então você clica na setinha. Se você clicar aqui direto no S, ele vai aplicar o sublinhado comum, que é traçando uma linha sobre todas as letras e espaços. Se você clicar aqui, você pode escolher um tipo de sublinhado diferente.
Da mesma forma, eu posso ativar ou desativar o sublinhado. Vindo aqui ao final, nós temos a cor da fonte. Se eu for direto aqui, ele vai aplicar essa cor que está escolhida aqui embaixo da minha letrinha. Se eu quero escolher uma cor diferente, então eu vou ter que clicar na setinha para poder escolher uma cor diferenciada dentro do nosso editor de texto. Existem algumas situações onde você pode trabalhar com efeitos, que ele chama de sobrescrito e subscrito. Então, vamos supor que você tenha no seu texto algum tipo de palavra que precise de uma elevação, um rebaixamento da sua fonte. Por exemplo, vamos supor que eu vou colocar aqui, o símbolo da água. Então, você coloca lá o H, normalmente você colocaria aqui 2O, mas esse 2 aqui, ele normalmente fica um pouco rebaixado, para dar um destaque. Esse é o efeito que nós chamamos de subscrito. Então, a partir do momento que você digitou, no meu caso, como já tenho ele digitado, eu seleciono. Poderia fazer isso à medida que eu edito também, mas como eu já digitei, eu vou selecionar. E aqui na nossa faixa de opções, nós temos a opção subscrito. Então, ele vai rebaixar um pouco a sua fonte e diminuir o tamanho dela. Mas vamos imaginar que você queira colocar metros quadrados. Mesma situação, esse 2 ele tem que ser um pouco elevado, então eu vou selecionar ele e eu vou usar aqui o efeito sobrescrito. Então ele vai elevar um pouco a letra e diminuir o tamanho dela. Repare que, como ele é o último texto que eu digitei na linha, o sobrescrito ele mantém-se ativado, então você precisa desativar, senão tudo que você vai digitar vai ficar com o efeito sobrescrito. Desativo, a partir desse momento, então eu já posso trabalhar com algum outro texto na formatação normal. Todos os grupos de opção, eles trazem para você, vamos selecionar aqui, essa caixinha aqui no cantinho, que te dá acesso à caixa de diálogo com todas as funções que vocês já viram aqui, e às vezes algumas outras. Então pode ver, ó, nós temos formatação de fonte, o tipo da fonte, o estilo da fonte, o tamanho, como nós já vimos ali, a cor da fonte, o estilo de sublinhado. À medida que você escolhe o sublinhado, você pode escolher a cor. E aqui os efeitos. Sobrescrito, subscrito, que nós já vimos. Todas as maiúsculas que nós já vimos. Taxado, que ele vai passar simplesmente um traço cortando a sua palavra. Taxado duplo, ele passa um traço duplo. E esse versalete, que é o que nós chamávamos de caixa alta, onde ele vai apresentar as letras maiúsculas com um destaque, como se estivesse em negrito, e as letras minúsculas com formato de letra maiúscula, mas só que com uma altura menor. Então, essa é a nossa primeira aula de Word, onde nós vimos alguns elementos da nossa tela, da interface do Word, e vimos os principais recursos de edição relacionados à fonte, exibição que nós temos dentro do nosso Word.